E eu queria convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler do 9 ao 16. Gênesis 4, do 9 ao 16. Verifica aí se alguém está com dificuldade de achar Gênesis. Fica depois da capa. Depois da capa. Gênesis 4, nós vamos ler do 9 ao 16. Todos acharam? Facinho, né? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? Ou, em outras traduções, tutor do meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: meu castigo é tão grande que eu não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao leste do Éden. Vamos orar? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê a revelação dela, para que nós venhamos sair daqui, ó Pai, com uma direção da tua parte para as nossas famílias e as nossas casas. Tudo aquilo que foi ensinado, ó Pai, de forma estranha, errônea, duvidosa, aos teus filhos, apaga do coração deles, para que os teus princípios sobre família, sobre lar, venham a entrar e fazer morada em nós. Que a tua palavra seja gravada na tábua dos nossos corações e que o teu Espírito possa operar aqui neste lugar. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, eu tive a certeza, depois que meus filhos nasceram, que eu não posso me dar o luxo mais de viver para mim mesmo. É evidente que quando eu me converti, eu já tinha me dado conta disso. Mas se converte e ainda é solteiro, você ainda tem alguma coisa para você, do salário que você ganha, do seu tempo. Depois que se casa e se tem filhos, não se tem mais isso. Acho que todo mundo aqui que tem filho aqui pode dizer, E é interessante como, quando eu converso com pais que já têm os filhos criados e os filhos saem de casa, a primeira coisa que eles falam é: essa casa está tão vazia. Poxa, que saudade de ter meus filhos aqui. E quando os filhos estavam, falam: meu Deus, eu queria ter um tempinho para mim. E eu tenho ouvido conselhos de casais que estão há mais tempo no trecho do que eu e famílias, para que eu possa também pegar parâmetros para mim. Quando eu era noivo ainda, eu participava de classe de casais. Às vezes você é um jovem, um solteiro, você pensa: o que eu vou fazer no meio dos adultos? O que eu vou fazer com gente com o dobro da minha idade? Aprender. Tem muito jovem hoje que não quer aprender, Mas o que você vai fazer, jovem, perto de adultos? Aprender, sentar e ouvir, mais do que falar. E eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, amém, irmãos? Eu pude aprender mais ouvindo e vendo pessoas mais experientes do que eu, e me desviei um pouco, se possível, de alguns problemas que eu teria no casamento. Então, me falaram, quando eu casei, que eu teria crise de 1 ano, crise de 2 anos, crise de 3 anos, crise dos 7 anos, crise dos 10 anos. Graças a Deus, até o momento, a profetada caiu por terra. Não tive essas crises que todo mundo falou que eu teria. Tenho problemas, como todo casamento tem, mas quando a gente se baseia na palavra do Senhor, a gente se humilha, a gente vai ver esses princípios aqui, nessa palavra,
a gente consegue passar por qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. E aí, só que o grande problema hoje, né, da nossa sociedade, eu acredito, é que nós temos muita dificuldade hoje, mais do que nunca, de mudar de opinião. De dizer assim, eu pensava assim, mas hoje não penso mais. Nós temos vergonha de fazer isso. Se você abrir, né, as redes sociais, se você abrir um WhatsApp, você vai ver que as pessoas elas querem defender as suas ideias até o fim e têm vergonha, têm orgulho de admitir que, de alguma forma, eles possam ter errado em alguma coisa e que eles mudaram com o tempo. Essa é uma das qualidades que eu mais admiro no meu pastor Péricles. Que muita gente, né, que eu conheci o pastor Péricles, quando me converti com 17 anos, né, já faz 14 anos, né? Passa rápido, né, Mamusca? E o pessoal fala assim, poxa, mas em tal momento lá ele errou, em tal momento ele errou, mas nunca teve vergonha de admitir um erro. Nunca teve problemas em chegar no altar e dizer, errei. Agora, se algum irmão ou irmã quer procurar um pastor perfeito, pode procurar. O dia que você achar, você me conta como é que é. Tem uns que querem se passar como perfeitos, né? Mas perfeito não tem. Tanto que existe um pregador famoso que diz assim, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, você vai estragar ela. Não entra. Não mexe, o time está ganhando lá, não se mexe. Então, todos nós temos problemas, todas as famílias têm problemas. E aí eu cito aqui, quando essa coisa de não admitir seus erros, eu cito aqui um irmão muito querido da freguesia, o irmão Oswaldo. A família hoje dele está em Portugal, não sei se ele está até me assistindo hoje, alguém da família, um grande abraço. E ele vinha de uma igreja, uma denominação muito tradicional, né, muito rígida, com alguns costumes que nem bíblicos eram, né, eram convenções sociais deles, enfim. E aí as filhas começaram a frequentar a igreja lá, metodista da freguesia na época, e as filhas gostaram muito, e ele, no início, era muito duro, né, por causa daquilo que ele tinha aprendido desde a infância, né, como ele foi criado, até que ele abriu o coração e decidiu também ser membro da nossa igreja. E uma das coisas que eu mais admiro nele foi que ele sentou com a sua família, botou todos os filhos ao redor, a esposa, e disse, olha, minha família agora vai ser diferente, eu estava errado, agora as coisas vão ser diferentes. Que homem honrado, que exemplo maravilhoso para nós. Principalmente para os pais, né? Que às vezes pensam, não, eu não posso cair a banca perto do meu filho, né? Eu tenho que mostrar que... Não, você não tem que mostrar nada. A sua sinceridade vale muito mais do que uma dita postura de autoridade. A sua honestidade vale muito mais. Princípios para o cristão são inegociáveis. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, o crente de verdade ele prefere a morte do que perder a integridade. Ele prefere morrer do que abandonar os princípios pelos quais ele vive como cristão. E aí nós vamos entender que existem muitas famílias, casamentos, talvez você possa estar incluído nisso, talvez não, que podem estar acabando, estar fragilizados, relacionamentos que se perderam dentro dos lares, por conta de não entendermos alguns princípios de Deus para nós. E é isso que nós vamos aprender com Caim. Por isso que o tema do sermão é aprendendo com Caim. Caim vai ser um professor nosso aí, da parte de Deus, pelo Espírito Santo, exemplo de como nós não devemos fazer as coisas. E evitarmos alguns erros, ou talvez corrigirmos alguns erros. Então, nós vamos ver aqui no versículo 9, não está com a Bíblia aberta? Vocês sabem que eu prego versículo a versículo, a Bíblia aberta, né? O Senhor, eu já chutei isso aqui 20 vezes. Foi mal. Obrigado. É o pé de lancha. Tem gente que diz que eu não calço, eu visto, né, no pé. Gênesis 4, 9, vai dizer o seguinte. O Senhor disse a Caim, né? Para quem não sabe, Caim... nasceu Abel e Caim. O Caim foi lavrador e Abel pastor de ovelhas.
Dado algum tempo, com certeza eles já eram adultos, os dois resolveram trazer uma oferta a Deus. E aí Caim recolhe do fruto do seu trabalho, do fruto da terra, a sua oferta, e Abel separa a gordura das ovelhas e traz para o Senhor. O Senhor se agrada da gordura e não se agrada do fruto da terra. E aí Caim se irrita profundamente. Deus, então, procura Caim e diz: Caim, por que você está irritado? Por que caiu o seu semblante? Se você proceder bem, vai ser aceito. Mas se não proceder bem, o pecado está à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não ouve o conselho de Deus, chama Abel para o campo e mata Abel. E é lógico que o Senhor sabe desse evento, procura Caim para confrontar Caim. Ele diz: onde está Abel, seu irmão, Caim? Deus não sabia que Abel tinha morrido? Claro que sabia. Mas ele confronta. Onde está? E nós vamos ver lá nos evangelhos que Jesus também faz perguntas para os discípulos, para os fariseus, que ele já sabe a resposta. É uma estratégia divina do Senhor para levantar a nossa responsabilidade, para nos fazer dar conta daquilo que nós fizemos. E aí Caim responde assim: não sei, por acaso eu sou tutor do meu irmão? O que Caim faz aqui, irmãos? Caim foge da sua responsabilidade. O primeiro princípio que nós temos que aprender com Caim, a como nos portar em família, como homens de Deus, como mulheres de Deus, é nós termos responsabilidade. Psiu! Jovem, responsabilidade. É só para acordar. Responsabilidade. Responsabilidade. Caim se mostrou irresponsável. Por quê? Porque quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele tentou fugir. Agora, uma interpretação minha, tá, irmãos? A postura de Caim me lembra uma postura de alguém orgulhoso. Porque toda pessoa orgulhosa, ela tem um ego sensível. Já perceberam isso? Todo orgulhoso, ele tem sérios problemas em lidar com críticas. Se alguém chega para um orgulhoso e critica, ele se vitimiza. Ai, mas eu faço tudo com tanto amor e carinho. Ai, não. Todo orgulhoso, ele é hipersensível. Ele não consegue ser confrontado com o seu erro. Por quê? Porque, no fundo, admitir os seus erros é fazer cair a sua própria expectativa de si mesmo. Caim não é somente um assassino. Caim é um mero ser humano. Talvez Abel, se tivesse vivido um pouco mais, também tivesse cometido pecados. Também tivesse cometido erros. Nós vamos ver que o único que traiu Jesus não foi só Judas, Pedro também traiu. Se alguém fingir que não te conhece, não é traição. Não é traição. Você anda com a pessoa 3 anos, come junto com a pessoa, trata bem a pessoa, discipula a pessoa, na hora que o carro aperta, não conheço ele não sei quem é não. Nunca vi na vida. Isso não é traição? Só qual é a diferença? Judas se entregou, Judas deixou como estava, Pedro correu de novo para os pés do Senhor. Não importa o que você tenha cometido, existe conserto, existe vida depois do seu erro, existe redenção para a tua vida, existe graça para a tua vida e para a minha. Mas nós não podemos deixar por isso mesmo. E o que Caim fez? Ele se mostrou irresponsável. Irmãos, nós precisamos, mais do que nunca, no tempo que nós estamos vivendo, ser responsáveis por aquilo que está nas nossas mãos. Aí você pode dizer assim: pastor, se eu tivesse mais dinheiro, eu fazia isso, levava meu filho para não sei aonde, fazia não sei o quê. Ah, pastor, se eu não tivesse mais tempo, eu poderia até fazer, mas como não tenho. O que você tem nas suas mãos? Você tem 1 hora em casa? Você tem 2 horas em casa? Você tem um fim de semana? Você tem um sábado? Você tem o quê? Você tem R$2? Você tem R$10?
faça o melhor com aquilo que está nas suas mãos. Pastor, eu só tenho 30 minutos para estar com meu filho. Então, use esses 30 minutos da melhor maneira que você puder. Não basta somente amaldiçoar a sua realidade. Obrigado, Dodinho. Não basta somente amaldiçoar a sua realidade. Tem que fazer algo para mudar. Para aproveitar o melhor daquilo que você tem. Acho que, da forma como nós estamos vivendo nossas vidas, a gente entende que os ansiosos, eles passam mais tempo das suas vidas se preocupando com aquilo que não tem, do que fazendo o melhor com aquilo que tem. Caim poderia ter se ligado e dito, matei, assassinei, sou um assassino. E aí, o que eu faço? Assumir responsabilidades. Certa vez eu ouvi um educador, um psicólogo, que ele é especializado em educação infantil, e aí ele contou um relato de uma mãe que disse assim, o meu filho tem 14 anos, só está enfurnado no computador, não quer mais saber de nada, não quer estudar, não quer socializar, eu já tentei, eu desisto. E aí esse educador deu uma dura resposta para ela, disse, você não pode desistir. E essa mãe ainda disse assim, ele já sabe o que ele quer. Não sabe, não. E ele explicou que áreas do nosso cérebro que envolvem tomadas de decisões e juízo de valores só vão desenvolver-se depois. Um garoto de 14 anos não sabe o que está fazendo? Não sabe. Eu recomendo que vocês vejam um filme chamado King Richard, Criando Campeãs. King Richard. Pegue esse filme para assistir. Conta a história da Serena e da Venus Williams, duas tenistas famosíssimas, que elas foram criadas por pais que o pai, em alguns momentos, ele era visto na sociedade como sendo muito duro. Mas vocês vão ver o resultado que isso deu depois. O filme é excelente, é uma história real. Excelente para você assistir com a sua família. Excelente. Assista King Richard Criando Campeãs. Assista. Você não vai se arrepender. Depois você bota lá no grupo da comunhão da igreja. Responsabilidade. Essa mãe queria abrir mão da sua responsabilidade. Queria tirar a responsabilidade. Não, eu largo de mão. Agora eu oro. Não. Não é não. Às vezes os irmãos, olham o Oliver e falam, o Oliver é carinhoso, o Oliver é bonitinho. Você acha que é o quê? Nasceu assim. Tem criança que é assim, é assado. Não, meu irmão, é educação dentro de casa. E dá trabalho, demais. A gente passa raiva. Olha para a cara da minha mulher, às vezes eu não passa raiva. Passa raiva. Tem hora que tem que dar dura mesmo. Aquela pequena criatura abençoada está nas minhas mãos. Nós nos preocupamos muito. Que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? Não, que filhos nós estamos deixando para o mundo? Porque muitos de nós estão esperando o governo mudar por causa da família. Ou não sei o que mudar por causa da família. A responsabilidade começa dentro do seu lar. Dentro da sua casa. Se você ensinar seus filhos bem dentro de casa, não existe ensino na escola que mude. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas das vezes os servos do diabo sabem disso e os de Deus estão se esquecendo. Os filhos de Deus estão se esquecendo do seu poder e da sua autoridade dentro dos seus lares. Estão fugindo da responsabilidade. E quando Deus chega para confrontar, diz assim, não, Senhor, o que eu tenho a ver com isso? Chega para um homem da casa e fala, por que teu casamento está destruído? Por que teus filhos não te obedecem? Não sei, Senhor, não sei. Mata no peito essa responsabilidade, homem. Mulher de Deus, mãe, pai. Mata no peito, porque Deus vai te dar forças. Não deixe que seus filhos escapem da sua mão. Não deixe, a responsabilidade é sua. Não é da escola, não é do Estado, não é da igreja. A responsabilidade é sua.
Nós temos o Senhor que vai à frente de todas as nossas guerras, amém? Ele vai à frente das nossas guerras, desde que as nossas guerras estejam na direção da vontade dEle. Né? Se nós estivermos na direção da vontade de Deus, Ele vai lutar junto conosco. Se você está ensinando seus filhos nos princípios de Deus, as coisas podem não estar indo como planejado, mas Deus está do seu lado. Agora, se você se prestar a ensinar somente do seu jeito, ou da sua maneira, ou da forma como você aprendeu dos seus pais, simplesmente, ou da forma que você vivenciou, Deus pode não estar com você. Por isso é o meu apreço grandioso pela palavra de Deus, porque eu sei que se eu andar nela, Deus está do meu lado. Se eu sair dela, Deus não vai estar do meu lado. Porque Deus não pode compactuar com as trevas, Ele é luz e nele não há treva alguma. Se eu andar na luz, se eu andar no caminho da honestidade, da integridade, da sinceridade, da autoridade de Deus, da paternidade, da maternidade de Deus, eu tenho certeza que Ele vai estar comigo nas minhas guerras. Eu não sei que desafios que eu vou enfrentar com os meus filhos lá na frente, mas eu sei os princípios que eu preciso seguir para isso. Eu sei. E se os irmãos não sabem, somente homens de Deus, comecem a se dar conta disso, comecem a aprender os princípios. Homem de Deus, seu filho precisa ver você lendo. E não é lendo 50 tons de cinza, não. Nem Harry Potter, é lendo o livro bom. Porque tem gente que fala assim, eu leio muito. Lê o quê? Ah, eu leio muito. Você lê o quê? Só ler, ter uma biblioteca cheia, não adianta. Está lendo coisa boa? Se quiser coisa boa, de recomendação, eu recomendo coisa boa. Eu gosto muito de recomendar coisa boa. Né? Inclusive, recomendei o livro para os homens, a gente tem que voltar, né? A gente está para ler o Peregrino desde o início, né, irmão Reginaldo? E o pessoal pediu a encomenda, e eu, com esse lance da minha filha, acabou que a gente saiu um pouquinho, mas nós vamos retomar, nós vamos ler o Peregrino, recomendo essa leitura para todos os irmãos. O Peregrino, do John Bunyan. Um livro excelente, fácil de ler, conta a história de um homem chamado cristão, enfrentando as adversidades da vida até chegar na eternidade. Muito bom para os irmãos. Então, responsabilidade é o primeiro princípio que Caim abdicou. Se Caim tivesse sido responsável, as coisas poderiam ter sido diferentes para ele. Agora, dos versículos 10 ao 12, eu não vou trabalhar versículo por versículo, porque fala de alguns castigos para Caim. Nós vamos ver um pouco sobre eles e nós vamos ver o que Deus falou e o que Caim entendeu do que Deus falou. Certo? Então, nós temos aqui, do 10, o 11 e o 12. O Senhor diz que foi o que você fez, a voz do sangue do seu irmão clama da terra até mim, comprovando que Deus não precisa estar na frente de Caim para saber o que acontece na terra, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Caim não tinha a Bíblia para ler, talvez ele não soubesse disso, mas era a verdade que estava sendo exposta para ele ali. E que ele não prestou atenção, nós vamos entender isso. Versículo 11. Eis que agora você é maldito sobre a terra. Você é maldito sobre a terra. Agora, quem amaldiçoou Caim foi Deus? Deus chegou para Caim quando ele nasceu e falou, tu é maldito. Não. Quem amaldiçoou Caim? Ele mesmo, através das suas decisões. Alguém pode perguntar assim, pastor, você crê em maldição hereditária? Creio. Creio. Nos maus costumes que pais passam para filhos e que vão sendo herdados. Maldições hereditárias. O filho vai e cresce vendo o pai batendo na mãe, xingando, roubando os outros, não pagando, devendo. Aí a maldição é hereditária mesmo. Meu pai fazia, eu vou fazer também. Maldição hereditária. Vê a mãe, quando o pai não está presente, a mãe falando do pai para o filho. Aí a maldição hereditária, eu creio. Aí a filha cresce achando que homem nenhum presta, porque o pai não presta, e o pai era para ser a referência dentro de casa. Ou vê o pai cortejando outras mulheres na rua, quando tem uma esposa em casa. A nossa responsabilidade com nossos filhos é terrível. Eu estava dentro do carro, eu estava assim, amor, que dia lindo. Meu filho estava, que dia lindo. Amor, que bênção maravilhosa. Bênção maravilhosa. Copiando tudo que eu falava.
Copia as coisas boas e copia as ruins. Terrível responsabilidade. Eu conheço muitos irmãos que se envolveram em vida de crime. Eu não li estatística nenhuma, não, é da minha vivência mesmo. Quando eu vou observar a vida de cada um deles, a maioria esmagadora não tem pai. Não tem pai. Não tem pai presente, não tem referência masculina. Se tivesse, talvez fosse diferente. A maioria cresce com a mãe que fez filho com não sei quem, o cara foi embora, rapou fora, não quer saber, né? Um covarde, um irresponsável, e a mãe se vira para cuidar dos filhos sem a referência de pai. E o filho sem referência de pai, referência de homem é o que ele vai aprender na rua. E o que ele aprende na rua, a maioria das vezes é o que não presta. Então, filhos que são maiores de idade são responsáveis por aquilo que fazem? São, mas muitas das vezes os pais também são responsáveis. Porque fazer filho é fácil, ouviu, jovem? Fazer filho é mole. É muito fácil. Assumir a responsabilidade depois é que é o problema. Meninas aí jovens, meninas jovens, toma cuidado com qualquer galalau aí, qualquer caboclo que diz que está apaixonado por você. Porque na hora que quer o que quer, todo mundo diz que está apaixonado. E depois para assumir responsabilidade? E depois para ser homem? Aí, ó, corre, ó. Quando embucha, corre. Então, se liga aí nessa visão. Nem todo mundo que diz que está apaixonado é para você casar, é para você se entregar. E homens é a mesma coisa. Pense muito bem na parceira que você vai escolher, porque mulher não é troféu, não. Mulher é para ser amada, respeitada e bem cuidada. Porque amanhã ou depois, aquilo que você gerar a partir dessa relação, seja no ambiente que for, você vai ser responsável por isso. Não adianta fugir da sua responsabilidade. Muitas das vezes eu vejo pais com filhos, que o filho é criado pelo avô, pela avó, enquanto o pai está lá, a mãe está lá indo para a balada, para o showzinho, para a festinha, quem está criando é avô e a avó. Está errado. Avô e avó é para estragar. É para estragar, não é para criar. Tanto que quando tem que corrigir meu filho, eu tiro ele da presença da avó, vamos para o quarto lá, rapidinho que a gente vai bater o papo. Hoje de manhã teve. Aí quando eu chamo, fica na minha frente do quarto, ele já começa. Desculpa, papai. Desculpa. Seu 171. Responsabilidade é nossa. A avó tem que estragar mesmo, fazer o quê? Mas o pai e a mãe têm que cuidar. Ah, pastor, mas não dá, porque tem muito dinheiro, gasta muito dinheiro hoje em dia. Engraçado que antigamente o povo criava 10, 11 filhos aí. Hoje, com o dinheiro que o cara criava 10, você não cria um. Por quê? É um monte de coisa que as pessoas dizem que você tem que ter. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Aí, com isso, você fica cada vez mais ausente e seu filho criado por ninguém. Pense nisso, a responsabilidade é sua. Não pode delegar para ninguém. Então, dos versículos 10 e 12, Deus chama a responsabilidade de volta para Caim quando fala das consequências dos seus pecados. Ele chega para Caim e diz assim, Caim, na época não tinha pastor, não tinha presbítero, não tinha sacerdote. Caim, olha só, deixa eu explicar uma coisa para você. Você pecou. Você matou uma pessoa. As consequências agora são essas. Você é maldito sobre a terra. Ninguém quer ver você mais. São as consequências dos seus pecados. Você vai andar errante. Por quê? Porque todo mundo que souber o que você fez não vai querer ter relação com você. Você não vai poder armar tenda em lugar nenhum. Você tem consciência, Caim, do que você fez. E aí Deus fala algumas coisas para Caim que Caim entende tudo errado. A gente vai ver isso. Ele fala assim, que você é maldito sobre a terra, maldição não do próprio Deus, mas maldição de Caim sobre ele mesmo, cuja boca se abriu para receber de sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará força. Ou seja, Deus está dizendo, não vou abençoar mais a tua colheita, Caim.
Não vou abençoar mais, Caim. Tua colheita não vai ser mais boa, porque você está andando no erro. E você será fugitivo e errante sobre a terra. Aí Caim disse ao Senhor, meu castigo é muito grande. Eu não vou poder suportar. A gente está lá no versículo 13. Mas antes disso, eu conto um exemplo aqui para os irmãos. Teve uma vez que eu estava aconselhando um casal, e o casal tinha se convertido há pouco tempo, e os filhos começaram a frequentar também. Eles tinham, acho que, 3 ou 4 filhos. E aí eu lembro que me chamaram para um aconselhamento, porque um dos filhos não estava querendo obedecer, não estava querendo fazer nada. E estava agressivo, estava isso, estava aquilo. Eu sentei com os pais, sem o filho estar perto, e falei, meus queridos, olha só, deixa eu explicar para vocês. Vocês viveram 40 anos da vida de vocês fora da presença de Deus. Vocês criaram, sobretudo o filho mais velho, debaixo, muitas das vezes, de princípios errados. O seu filho cresceu, as consequências chegaram. Você não pode esperar que, de um dia para o outro, os seus filhos vão entender que agora é tudo diferente. Pecado tem consequência. Mas, se vocês perseverarem no Senhor, continuarem servindo, continuarem dando exemplo, os seus filhos verem que vocês mudaram de vida, aí eles vão começar a mudar também. Eu creio nisso. Você crê? Agora, não é algo repentino, não é porque vocês mudaram de vida rápido que seus filhos vão seguir no mesmo passo, porque eles ainda carregam o fruto de uma educação que foi feita antes de conhecer o Senhor. Pô, é verdade, pastor. Agora, por que eu estou falando isso para os irmãos? É para jogar culpa em cima de você? Ah, culpa, culpa, culpa. Não, irmãos, não é culpa, é consequência. Mas nós não podemos ter o ego frágil, nós não podemos ser orgulhosos. Errou, errei. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora existe um processo de conserto. Mas o conserto é possível em Jesus Cristo. Eu não vim aqui hoje pregar e jogar culpa em cima de você. Eu vim dizer que existem consequências, porque a palavra diz que existem consequências. Mas Deus te oferece meios para o conserto. O conserto é muito mais difícil do que se você tivesse andado certo desde o início. Mas ele também é possível. Ele também é possível. Deus não vai deixar de lutar com você se você estiver disposto a se consertar. Agora, se você não estiver disposto a se consertar, o seu destino vai ser como o de Caim. Você vai andar fugitivo na tua vida espiritual, errante, sem encontrar direção, buscando em qualquer coach, em qualquer livro de autoajuda, respostas que você só teria na palavra de Deus. Quando Deus te ofereceu um conserto e o consolo, abrace isso. A palavra diz, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Não se endureça, abrace, porque Deus vai lutar a tua guerra junto contigo. Não desanime. A primeira casa foi em ruínas, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Jesus, a Bíblia nos mostra que na história de Israel houve grandes quedas e grandes consertos, até chegar em Jesus Cristo. A palavra nos mostra que é possível consertar. Pedro, perguntado sobre Jesus, disse assim, não conheço esse cara. E depois Pedro estava pregando e convertendo 5 mil. O pastor Pérez que fala aqui, quem não seria Judas se não tivesse se precipitado daquela forma? Quem não seria? Talvez o maior apóstolo em pregação, não sei. Mas o certo é que Pedro não se levou em conta o seu orgulho, o seu ego, ele se humilhou aos pés do Senhor quando viu ele naquela praia e disse, Senhor, tu voltou mesmo. E aí Jesus já passa a missão, Pedro, vamos lá, vamos seguir em frente, esquece isso, já te perdoei, vamos em frente. Mas aí ele disse assim, você vai ser fugitivo e errante sobre a terra. E aí o que Caim responde no versículo 13? Ele diz, Senhor, meu castigo é muito grande, eu não poderei suportar.
Eis que hoje me expulsa da face da terra. Deus não disse isso. Deus disse que ele vai andar fugitivo e errante sobre a terra. Caim já responde, você me expulsa da terra. Uma coisa Deus falou, outra Caim ouviu. Por quê? Porque o seu ego estava inchado demais para ouvir o que Deus tinha a dizer. Quantas vezes nós não estamos com as nossas barreiras levantadas, o nosso orgulho de pé, as nossas convicções, as coisas que nós achamos que estamos certos, e não conseguimos ouvir aconselhamentos e direção de Deus para a nossa vida. Deus falou uma coisa, Caim ouviu outra. E da tua presença terei que me esconder. Aonde que Deus disse que Caim deveria fugir da presença de Deus? Aí encontra no texto? Não está escrito isso. Deus não disse, eu vou te expulsar da minha presença. Mas Caim já aumentou o negócio. Não, então eu vou ter que sair, não posso mais ver Deus. Mal ele sabe que no mais alto monte, ali tu estás. E no mais profundo abismo, também estás. Não tem como fugir de Deus. Você está no abismo, você pode encontrar Deus lá. Para que Ele estenda a mão sobre você e te tire desse abismo. A escolha é sua. A escolha é sua. Você pode tirar a tua família do abismo. É só estender a mão, pegar nas mãos do Senhor, firme, mesmo com todas as dificuldades, e deixar Ele te puxar para fora. E aí Caim diz, vou ter que me esconder da presença do Senhor. Agora, irmãos, quando que Deus falou isso para ele? Deus não disse que ele teria que se esconder da presença de Deus. Se Caim tivesse feito assim, Senhor, eu errei, mas eu não posso viver longe do Senhor. Você acha que Deus não pegaria aquele homem, não amaria aquele homem, como amou, e nós vamos ver? E ele diz assim, eu vou ter que andar fugitivo e errante da terra, quem se encontrar comigo vai me matar. Caim, então, revela o seu profundo temor, o medo, a consequência do pecado dele pesou. Mas o que faltou para Caim? O segundo princípio, humildade. Se Caim tivesse se quebrantado, se Caim tivesse entendido o que Deus queria dizer, se Caim tivesse se proposto a mudar, eu tenho certeza que Deus ouviria o clamor de Caim. E ele não seria conhecido como assassino, porque heróis bíblicos cometeram muitos erros. Mas muitos heróis bíblicos não são conhecidos pelos seus erros, mas pela sua vida com Deus, porque souberam se arrepender, souberam começar de novo, isso ainda no Antigo Testamento. Mas Caim estava muito orgulhoso para ouvir a voz de Deus. Caim estava muito cheio de si para ouvir a voz de Deus. O orgulho precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Orgulho ou soberba, né? São sinônimos. Não deixe que o orgulho te impeça de estabelecer relacionamentos saudáveis dentro da sua casa. Se você precisa admitir erros, admita o quanto antes. Pastor, mas eu sou crente, meu marido é ímpio, eu tenho que admitir erro? Deve, porque o seu marido sabe que você errou, e ele sabe que você é cristã, e sabe que você tem um testemunho a dar. Vá até ele e se humilhe. Diga, eu errei, eu devia ter feito as coisas diferentes. É com os seus filhos. Pô, mas meus filhos não podem ver que eu errei. Ele já sabe que você errou. Ele só quer ver você sendo humilde e admitir isso. Filhos, erraram com seus pais? Faça do mesmo jeito, seja humilde. Ah, mas ele errou comigo também. Comece. Mas ele também errou, ele também fez isso, ele também fez aquilo. Quem é crente na casa? Quem é crente? Quem crê no Senhor? Pô, pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? Tem dois princípios para o marido e para a mulher, que são praticamente iguais. Ele diz, mulheres, sede submissas aos seus maridos como ao próprio Deus. E ele diz para o marido o quê? Maridos, amem suas esposas e deem a vida por elas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Os dois princípios são sinônimos. São a mesma coisa. A mulher dá a vida pelo marido e o marido dá a vida pela mulher. É isso que a Bíblia ensina. Mas tem que começar por alguém, tá? Os dois de cara emburrada. Tem que começar por alguém. Conta uma piada, irmão.
Faz uma gracinha. Eu com minha mulher eu faço isso, já faço logo uma gracinha. Para tirar um sorriso dela. E depois a gente conversa. Aí a cara dela, a cara dela. O velho dele, barbudo, fazendo gracinha. Faz alguma coisa, meu querido, mas não deixa o orgulho te consumir. Quantos casamentos estão acabando por causa do orgulho, gente? Quantos relacionamentos entre pais e filhos estão acabando por causa do orgulho? Seja como o irmão Oswaldo, que eu citei lá atrás. Reúne a tua família e diz, eu errei nisso daqui. Eu fiz errado mesmo, mas estou disposto a me consertar. Estou disposto a me consertar. Então, o primeiro princípio é responsabilidade. Segundo princípio, humildade. E terceiro, versículos 15 e 16, para nós encerrarmos. Caim se mostra cheio de medo da consequência do seu pecado, cheio de medo. E, Senhor, o que eu vou fazer agora? O que o Senhor diz para ele? De tudo que Caim falou, não. Não. Se isso não é graça de Deus, eu não sei mais o que é. Ele diz, se alguém encontrar contigo, eu vou colocar um sinal na sua testa, para que ninguém se vingue daquilo que você fez com Abel. Amor de Deus. Amor de Deus. O Senhor te ama. Ama a sua casa, ama a sua família, ama tudo aquilo que você construiu, ainda que você tenha construído num tempo que você nem conhecia Ele. Ele já te amava. Ele já te amava. Mas o versículo 16 diz o seguinte, Caim se retirou, lê aí. Está aqui, né? Desculpa, eu esqueço. Se retirou da presença do Senhor. Quem escolheu sair da presença? Ele. Deus não expulsou Caim da sua presença. Deus não disse, Caim, não quero mais te ver, não. A terra é toda dele. Mas Caim falou assim, eu vou me afastar do Senhor. Falta de humildade. Seja humilde para aceitar a correção do Senhor sobre a tua vida. Seja humilde para se humilhar, se quebrantar. Um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Você pode ter feito o que for, Deus pode reconstruir. Mas eu cometi tal erro com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos. Deus pode reconstruir. Não importa o que você tenha feito, se você estiver aos pés do Senhor, Deus vai reconstruir. Tua família está destruída dentro de casa, ninguém se fala, ninguém se vê. Comece a orar, mude a tua postura. Encontre nesses princípios da palavra de Deus força para você continuar. Você vai ver resposta de Deus. Você vai ver, porque é a palavra de Deus. E aí eles ficam preocupados, e aí então diz que o Caim fica orgulhoso e ele sai da presença do Senhor. Então, o terceiro princípio para salvar a sua família é o amor. Primeiramente, o amor de Deus sobre a sua vida, principalmente você, sacerdote do lar, você, esposa, sobre seus filhos, o amor de Deus na vida dos seus filhos e o amor mútuo dos seus filhos pela sua família. Uma vez eu aconselhei um casal também, a menina falou para mim, meu pai é difícil, meu pai fez isso, meu pai já fez aquilo. Eu falo, ame seu pai até o fim, com tudo que ele fez e que ele cometeu. Ame, dê amor para ele, cuide dele, tenha carinho por ele. Se a Bíblia diz para a gente fazer isso com os inimigos, que dirá com o pai? Romanos 12:14 vai dizer, ame os seus inimigos. Se eles tiverem sede, fome, dá de comer, dá de beber, que dirá um pai ou uma mãe. Faça esse princípio, execute esse princípio, você vai ver maravilhas na tua casa. Você vai ver maravilhas na tua casa. Responsabilidade, humildade e amor. 3 princípios que Caim não teve na sua vida, mas que você e eu podemos ter na nossa casa. E mudarmos a história da nossa família. E essas são decisões que salvam a sua família. O Senhor Jesus não redimiu você só como indivíduo. A obra de Deus é na sua casa também. Não é só na sua vida pessoal, é na sua casa também.
O teu ministério não pode ser frutífero se você estiver em guerra na sua casa, no seu lar. E Deus nos chama para a grandiosa responsabilidade de acender a chama das nossas vidas de fé, para que essa chama venha acender no coração da nossa família também. Você é filho, está ouvindo essa mensagem, seus pais não conhecem o Senhor, faça esse princípio aqui, execute esse princípio, seja você a mudança que você quer ver no seu lar. Esquece mudar o mundo, você não vai mudar o mundo, muda na sua casa, mude no seu lar. Como diria a Madre Teresa de Calcutá, essa frase é dela, você quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família. E assim você começa uma mudança. Com responsabilidade, com humildade e amor, nós viveremos uma transformação genuína nos nossos lares. Eu termino esse sermão com uma frase para os irmãos. Perdoar os outros é um exercício de humildade, mas perdoar a si mesmo é um exercício de santidade. Às vezes você perdoa os outros, mas não consegue se humilhar como Caim, reconhecer os seus próprios erros, se perdoar para ter o amor de Deus na sua vida. Se perdoar também é um exercício de santidade, entender que por mais grave que tenham sido as suas falhas, Jesus já morreu e pagou o preço por todas elas. Eu queria te convidar para ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Se essa palavra tocou no seu coração de algum jeito, de alguma forma, eu queria te convidar para você ficar bem à vontade aqui. Se você até quiser vir no altar, mas que você faça uma oração nesse momento, clamando a Deus para que Ele possa aparar as arestas dos nossos lares, consertar aquilo que está defeituoso, que está enfraquecido, que está destruído, mas que Deus tem o total poder para reconsertar e fazer tudo novo. No seu casamento, no seu relacionamento familiar, com seus filhos. Deus te abençoe. Nós vamos louvar o Senhor. E você fica à vontade para clamar ao Senhor nesse momento e orar.